Pessoal, vamos começar pelo começo, como diria o filósofo. Com relação ao nosso encontro de amanhã, a gente vai precisar fazer só um ajuste com relação ao tempo de cada grupo, porque logo depois da nossa aula, que está marcado para as 9h50, né, se não me falha a memória, logo depois vocês vão ter uma aula sobre o projeto Galápagos, tá? É um filme que vai ser acompanhado, então a gente precisa terminar um pouquinho antes aí para não ter nenhum problema de conexão aí de tempo de vocês saírem de uma aula para entrar em outra. Então o tempo de cada grupo, ao invés de 15 minutos, eu vou reduzir para 10, tá? Eu acho que 10 minutos para cada grupo aí apresentar os slides, as ideias, eu acho que é suficiente, tá? O professor Carlos vai estar acompanhando a gente como nosso mediador aí da área de filosofia, tá bom? Aí a gente vai acompanhar vocês aí, vocês vão fazer as perguntas entre si, né? E nós, eu e o professor Carlos, também faremos perguntas, tá bom? Só o único, então, detalhe é essa questão aí do tempo de apresentação de cada um, tá bom? Prof, então quanto que ficou definido o tempo? 10? Colocando 10 minutos de apresentação geral para cada equipe, para cada turma, tá Mas, bom? prof, só uma pergunta aqui. Pode Então, falar. vão ser 10 minutos do grupo um, tipo, da 121, daí da 122, e vai ter esse esquema de réplica e tudo mais ou não? Pessoal, pelo menos a pergunta com resposta, tá? Eu acho que a réplica a gente vai acabar dando uma pausa aí, tá? Senão realmente vai estender muito o tempo, tá bom? Beleza. Ok. Então, com relação à parte de amanhã, é basicamente isso que a gente vai ter aí de detalhar. E até o fim do dia, pessoal, eu gostaria que eu recebesse por e-mail um representante da 121 e um da 122, que eu vou colocar como co-anfitrião aqui na aula Zoom, para vocês conseguirem compartilhar a tela de vocês para estar mostrando aí os slides que vocês prepararam, tá? Então, até o fim do dia, me encaminhem, por favor, quem vão ser essas pessoas, uma de cada turma, que já vai ter tudo ali às mãos, que vai precisar divulgar, seja vídeo, foto, imagem, os slides em si, tá? Que daí eu entro um pouquinho antes e libero vocês como co-anfitriões, para terem acesso ao compartilhamento de tela, tá bom? Por favor, não esqueçam desse detalhe até o fim do dia, tá bom? Show de bola. Sobre amanhã é isso. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Repito que você não precisa ficar desesperado anotando aí algumas coisas. Tanto o slide quanto a aula gravada vocês vão ter acesso. Porém, obviamente, fiquem à vontade aí para tirarem as dúvidas à medida que elas surjam, ok? Tanto pelo microfone como pelo nosso bate-papo. Pessoal, módulo 3, então, a gente continua com termodinâmica. A gente só vai dar uma ênfase um pouco mais específica nas máquinas térmicas, desculpe, e no ciclo de Carnot, um ciclo muito especial aí que a gente vai estar estudando, tá bom? Obrigado para quem me mandou saúde aí no bate-papo. Pessoal, existem muitos ciclos gasosos famosos, tá? Com nomes, né? Tem um ciclo que, inclusive, para quem anda aí de caminhonete, de caminhão, sei lá, abastece com esse cara aí que é o ciclo diesel. É o nome de um ciclo gasoso formado aí por algumas transformações gasosas específicas. Existe o ciclo Joule, existe o ciclo Otto, existe o motor de Stirling, né, que é formado por um ciclo de Stirling. Então, são ciclos gasosos famosos que receberam nomes aí dos cientistas que estudaram, cada um formado por algumas transformações gasosas específicas. O que a gente vai ver hoje é o de Carnot e qual é a sua aplicação dentro das máquinas térmicas, tá bom? Pessoal, relembrando então aí os principais aspectos que a gente viu até agora, que vão ser úteis, né? Nas vezes na análise mais quantitativa aí dos nossos exercícios. Toda vez que você fala gases ideais, a equação de Clapeyron é satisfeita, PV igual a nRT, e através dessa equação a gente chega na equação geral, que relaciona dois estados gasosos, estado 1 e estado 2,
PV sobre T do estado 1 é igual a PV sobre T do estado 2. Isso é o módulo 1, nós já trabalhamos. Ok? No módulo 2, pessoal, a gente viu tanto a primeira quanto a segunda lei da termodinâmica. Né? A primeira lei é uma lei de conservação de energia, que mostra a variação de energia interna ΔU igual a calor menos o trabalho. E a segunda lei, que foi o último tópico que a gente abordou, uma análise mais qualitativa, né, dos ciclos gasosos aí das máquinas, que não existe uma máquina que opere, né, em ciclos que tenha rendimento igual a 100%. Esse é um dos enunciados, né, da segunda lei da termodinâmica que nós vimos nas últimas aulas. Só para responder aqui uma pergunta que eu acabei deixando passar aqui no bate-papo, deixa eu só ler como ela está escrita exatamente. Que eu acho que eu deixei passar aqui. Se a segunda lei é válida só em ambientes fechados. Não, pessoal, isso não é verdade, tá? Em ambientes fechados, a entropia, dependendo da transformação, ela vai ser zero, a variação da entropia, melhor dizendo, né? E em ambientes abertos, é praticamente inevitável a entropia aumentar ΔS positivo, tá? Mas ela é válida para qualquer tipo de sistema físico que a gente engloba, não só transformações gasosas, ok? A segunda lei da termodinâmica é para todos os sistemas envolvidos, tá bom? Bom, pessoal, fique como pano de fundo aqui esse slide, porque alguns conceitos vão aparecer de novo aí na análise das máquinas, né? De uma forma geral, pessoal, o funcionamento global de uma máquina, ele pode ser resumido através dessa imagem, que ela é muito simples, mas que ela trata praticamente tudo que a gente precisa entender para uma máquina, né? Cada máquina, pessoal, vai ter um objetivo específico, né? Vai ter máquinas que vão querer esquentar o seu equipamento lá, um micro-ondas, um forninho elétrico, enfim. Vão ter máquinas que vão transformar a energia, por exemplo, elétrica, que está chegando da tomada, em energia luminosa ou sonora, no caso de uma televisão, no caso do computador, né? Então, tudo isso, o que ele está fazendo? Ele está retirando calor de uma fonte quente, está realizando o trabalho, que é a energia útil do funcionamento dessa máquina. Só que é inevitável, pessoal, que esta máquina ela também libere um pouco de energia para uma chamada fonte fria. E essa fonte fria, se não tiver nenhum acoplamento específico, pode ser simplesmente o ar, o ambiente. Então, por isso que a gente diz que existe um pedaço de energia útil e um pedaço de energia que é dissipada, entre aspas, perdida. Energia que não é útil para ser usada lá na nossa máquina, né? Esse sistema, pessoal, esse esqueminha, ele resume muito bem as quantidades de energia envolvidas. E um dos exemplos mais famosos que a gente tem aí com relação a máquinas térmicas sendo englobada esses tipos de energia é o esquema de uma caldeira, né? Então, você como é que você vai ter? A sua caldeira, que vai ter água, vai estar conectada à sua fonte quente, que no caso vai ser aqui a, a lenha, né? Onde está gerando ali o fogo e tudo mais. Esse vapor de água vai ser conectado aqui num pistão, que é como se fosse lá o esqueminha de um motor de carro, né? Que através da expansão e compressão do gás, do aumento e diminuição de temperatura, o pistão sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro. E é esse pistão que faz, por exemplo, girar o motor, a roda do carro ou qualquer outro dispositivo eletrônico que você tenha, né? Por exemplo, num computador, a fonte quente vai ser a energia elétrica, esse pistão que está aqui no meio, né, vai ser o nosso processador, né, que vai estar girando e fazer acontecer ali o funcionamento do nosso computador. No caso aqui desse sistema da caldeira, a nossa fonte fria vai ser uma fonte de refrigeração, que eu lembro que alguns de vocês comentaram ano passado, quando a gente estudou energia, e vocês fizeram lá aquelas maquetes de usinas, né? Eu acho que era o grupo que comentava lá da energia nuclear, que eu lembro. Tem um sistema lá de refrigeração para ter um controle realmente para o negócio não superaquecer, né? No computador a gente tem as ventoinhas, os coolers naturais. No caso aqui, por exemplo, do meu computador que já não está naquele esquema 100%, eu tenho um cooler extra aqui, que a gente conecta aqui no USB e ele dá aquela refrigerada bacana para não acontecer um superaquecimento, né? Pessoal aqui no bate-papo comentando aqui, ó.
se ruído é uma forma de desperdício de energia. Sim, pessoal, tá? O som, a energia sonora, né? O som é uma forma de energia. A gente vai ver no quarto bimestre a parte de acústica e ondulatória. A gente vai ver como calcular esse tipo de influência de energia. Muitas vezes o som ele é energia útil para nós, como o caso de um computador, de um celular ou de uma televisão, mas em sistemas como o ruído, né, de uma peça, digamos assim, roçando na outra, tendo ali um contato com atrito, parte da energia também é dissipada na forma de ruído, na forma de som. Por isso que se você consegue minimizar esse som, né, essa perda aí, de fato você vai ter mais eficiência no trabalho efetivo da sua máquina. Muitas vezes o som é uma energia dissipada não útil para a sua máquina. Muito boa observação, tá bom, Ricardo? Beleza. Tendo isso como pano de fundo, pessoal, a gente vai abordar um pouco a questão do rendimento, né? Por quê? Você estudou um pouco lá na química, lá em estequiometria, lá no comecinho do ano que eu sei, reações químicas lá, reagentes gerando produtos. E muitas vezes, pessoal, não é todo mundo que vai reagir, né? Existe um grau de impureza, existe uma perda de energia. Isso a gente chama aqui na física de rendimento, tá? A letra, pessoal, que a gente vai usar para calcular rendimento é esse N com uma perninha maior, né? Que na verdade é uma letra grega que se chama eta. Eta, tá bom? É o nome da letrinha que a gente usou para calcular rendimento. Pessoal, de uma forma muito geral, o rendimento o que, que é? A energia útil dividido pela energia total, né? O quanto de energia eu estou conseguindo aproveitar para funcionar a minha máquina, né? Então, numa formulinha resumida, o rendimento vai ser isso aqui. O trabalho que está sendo executado, que é a energia útil do sistema, dividido pelo calor recebido, que é a energia total que o sistema recebeu quando ele está acoplado lá na fonte quente que a gente comentou, ok? Só que essa fórmula, pessoal, a gente pode abrir ela para um pouco mais de detalhes aqui nessa análise do rendimento. Eu já dou uma olhadinha no bate-papo, eu já respondo lá, tá bom? Só um instantinho. Se você analisar, pessoal, uma máquina que opera em ciclos, que é o caso do que a gente está estudando aqui, né? Máquinas que estão funcionando em ciclos, uma geladeira, um refrigerador, enfim. Num ciclo, pessoal, nós já vimos que a variação de energia interna é igual a zero. Ponto inicial igual a ponto final, temperatura inicial igual a temperatura final, portanto, energia interna inicial igual a energia interna final. Já comentamos várias vezes sobre isso, ok? Quando o ΔU, então, é zero, no caso do ciclo, se você substituir na primeira lei da termodinâmica, você chega nessa equação que o calor é igual ao trabalho. Que o calor é igual ao trabalho, substituindo ΔU igual a zero. Só que daí muita gente vai falar, professor, se o calor é igual ao trabalho, coloca aqui, trabalho dividido por trabalho, né, porque o calor vai ser igual ao trabalho, um número dividido por ele mesmo dá 1. Rendimento igual a 1, 100%. Não, pessoal, isso não pode. Por quê? Porque esse calor que está aqui é um calor total, ok? O que a gente tem que tomar cuidado é que esse calor total que é recebido, existe uma parcela ali que a gente tem que considerar. É o calor recebido pela fonte quente, menos o calor liberado para a fonte fria, ok? Então existe essa utilidade, digamos assim, de calor. Não é todo o calor que fica retido na minha máquina. Parte dele é perdido para uma fonte fria ou para o ambiente propriamente dito, ok? Então a gente vai ter que abordar essa diferença de calores. O que eu recebo menos o que eu libero é o calor que ficou ali em mim, é o calor total, ok? Só que a gente sabe, pessoal, que o calor recebido, como eu comentei com você, ele vem da fonte quente, ok? E o liberado ele vai para a fonte fria, ou para o ambiente propriamente dito, né? Então o que eu fiz aqui, pessoal, ao invés de colocar calor recebido e calor liberado, é muito comum aparecerem nos enunciados de equações de rendimento ou de ciclos de Carnot, enfim, que a gente vai estudar, escrever assim, calor quente e calor frio. É meio estranho a gente falar isso, né? Porque a gente usa a palavra calor de um jeito relacionado à temperatura no dia a dia. Mas entenda, escrito calor quente, como está aqui, é o calor recebido da fonte quente, ok? E calor frio é o calor liberado para a fonte fria, ok? Entenda essa ideia. E eu sei, pessoal, que esse calor
total, ele equivale ao trabalho. Por essa análise aqui do ciclo do calor ser igual ao trabalho. Então, olha como vai ficar a minha equação do rendimento. Ó. Rendimento é igual o trabalho que está aqui, dividido. Se é calor recebido, é o calor quente. Né? É o calor recebido da fonte quente. Então, no lugar do trabalho, a gente concluiu que esse cara é esse saldo de energia. É o que está entrando, menos o que está saindo. É o que eu estou recebendo, menos o que eu estou mandando embora. Então, ficou calor quente, menos calor frio. Aqui ficou digitado meio estranho, mas é frio. Dividido pelo calor quente, que é o calor recebido. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso separar essa fração em duas. Eu pego o primeiro número dividido pelo denominador, menos, para obedecer esse sinal que está aqui, né? O segundo número dividido pelo denominador. Percebeu? Separo em duas frações. Porque daí, olha como fica legal a conta. Ó. Calor quente dividido por calor quente, um número dividido por ele mesmo, 1. É 1. Menos, obedecendo o sinal. Calor frio dividido por calor quente. Calor liberado dividido pelo calor recebido ou calor absorvido. Pessoal, esse é o rendimento. As duas equações que estão aqui em azul, elas podem ser utilizadas, ok? Dependendo das informações que o seu enunciado te dá. Muitas vezes ele já te dá o trabalho, mas se ele não te der o trabalho, ele te der as duas fontes, fonte fria e fonte quente, aí você utiliza essa aqui de baixo, tá? E perceba, pessoal, como as coisas se encaixam, como as coisas dão certo. Esse rendimento, pessoal, que está aí calculado, escrito, ele nunca vai ser maior do que 1. Ou nunca vai ser igual a 1, né? Porque percebe, eu já vou responder o chat, eu estou vendo que o pessoal está mandando, eu já dou uma olhadinha lá. Só vou terminar esse slide. Olha esse rendimento, pessoal. É o número 1 menos alguma coisa. Essa alguma coisa, pessoal, nunca será zero. Por quê? Porque o calor liberado é inevitável. A única forma dessa parcela ser zero é se o numerador da fração for zero, certo? Porque não pode dividir por zero, né? Calor frio igual a zero, pessoal, é inevitável. Não existe, não tem como o calor recebido, ser convertido integralmente em trabalho. Esse é o enunciado da segunda lei da termodinâmica que a gente viu. Então percebe que o cálculo do rendimento não permite que ele seja igual a 1. Porque como esse calor frio nunca vai ser zero, sempre a gente vai calcular 1 menos alguma coisa. Aí não deixa o rendimento ser igual a 1, igual a 100%. Então, de fato, essa equação do rendimento está coerente com o enunciado da segunda lei da termodinâmica, tanto o enunciado de Clausius quanto o enunciado de Kelvin Planck, que a gente estudou, que os dois dizem a mesma coisa. Não tem como o trabalho ser transformado, o calor, perdão, ser transformado 100% em trabalho, não existe máquina térmica que funcione com rendimento de 100%, ok? Então percebe que existe aí uma coisa que se encaixa com relação aos enunciados da segunda lei e a equação do nosso rendimento, ok? Vou dar uma olhadinha aqui no chat, que algumas pessoas fizeram perguntas aqui. Vamos com calma. Ó. Tá, um já mandou um recadinho aqui para eu ler só no fim da aula. Vamos com calma aqui. Um exemplo poderia ser o trabalho na expansão de um gás e o calor cedido. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, qual é o contexto dela aqui. Hanna, você que perguntou, que já tinha ficado um pouco lá para cima. Me explica o que é esse exemplo que você perguntou. Não, é que eu não consegui muito bem entender aquela parte da máquina de calor da caldeira, assim, eu não entendi direito. Tá, então deixa eu voltar aqui. Existem 3 quantidades de energia principais que são envolvidas numa máquina e o exemplo aqui é a caldeira. Então, esse vapor que está vindo aqui seria o calor recebido da fonte quente, ok? Esse pedacinho aqui
de calor que vai estar saindo aqui para o condensador, que vai estar passando a água aqui, aí a água que era gás volta a ser líquida para se reconectar lá na caldeira. Esse cara aqui é o calor que está sendo cedido para a fonte fria. E essa setinha aqui de trabalho está sendo representada a energia útil que está sendo transformada para girar uma roda d'água, para girar um pneu de carro, para fazer funcionar um motor, né? Então são 3 energias. O meu combustível, que é a fonte quente, a minha energia útil, que é o trabalho, e a minha energia dissipada, que é o calor da fonte fria. Tá bom? Você mandou um joinha, eu acho que você entendeu. Tudo bem? Belezinha? Deixa eu voltar aqui. Uma coisa. Pode É que falar. tá dando um problema lá no grupo da sala. São 10 minutos para apresentar e para debater? Ou são 10 minutos só para, tipo, aquela parte inicial? Pessoal, são 10 minutos para a apresentação de vocês para a parte inicial. Cada turma com 10 minutos de parte inicial e depois teremos o debate através das perguntas. Ok? Tudo bem? Pegamos a diferença? Entre os tempos? Tudo bem? Yakult. Esse é suco de Yakult. Vamos em frente aqui. Deixa eu voltar para o bate-papo, que tem algumas perguntas. Tá, com relação ao bate-papo, com relação ao debate, eu acho que eu expliquei. Só para eu ler no final, depois eu preciso ler isso aqui com calma, porque é um texto muito grande. Perguntaram aqui de transformação endo e exotérmicas, dá para fazer essa relação para fixar. Pessoal, existe não é exatamente a mesma coisa, mas dá para vocês lembrarem, tá bom? A parte do calor quente seria o endotérmico, que eu estou absorvendo, e a parte do calor frio seria o exotérmico que eu estou liberando. Não é exatamente a mesma coisa, porque a gente está operando em ciclos, não é uma única transformação, ok? Mas tem, obviamente, relação com essa ideia de liberar ou de absorver calor. Tudo bem? Belezinha? Tá, vamos em frente aqui então. Para quem for fazer o documento, pessoal, anexo lá no ICLES, para quem não for participar do debate, não existe quantidade mínima ou máxima de páginas, eu não estou determinando isso, mas entendendo como é o trabalho e quais são as ideias que precisam conter, eu acho muito difícil eles conseguirem menos de 2 ou 3 páginas, tá? Acho bem difícil, mas eu não estou colocando um número específico, tá? Por cada um saber como vai conduzir. Eu estou dando só uma ideia do que eu acho que é coerente com a exigência do trabalho. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir aqui então. Falando de rendimento, pessoal, a gente chega no ciclo de Carnot. Tá? O Carnot é esse rapaz simpático aqui. Assim que o PowerPoint destravar, ele vai aparecer para você, né? Ele é um francês, tá? Viveu aí no final do século XVIII, começo do século XIX. Deixa eu só reiniciar aqui, pessoal, que deu aquele probleminha básico, né, no PowerPoint. E o Carnot, pessoal, eu vou mostrar isso para vocês no passo a passo ali do slide, tá? Eu já abro aqui de novo. Mas ele investigou máquinas térmicas, ele queria saber qual era o rendimento máximo possível que uma máquina poderia ter. Independente de como ela estava disposta, qual era o objetivo final dela, ele queria saber como ele precisava programar essa máquina, quais eram as transformações individuais que essa máquina térmica precisava ter, para ela ter um rendimento máximo. Nunca seria 100%, né? Mas um rendimento máximo. Então vamos lá. Já achei aqui a apresentação de novo, vamos compartilhar a nossa tela. Pronto. Aqui. Tá aqui. Então, ciclo de Carnot. Tá meio redondo aqui. Oi, Hanna, pode falar. Desculpa interromper de novo. É que tá bem ruim aqui no grupo mesmo. Pode explicar de novo o trabalho rapidinho? Que tá um pouco confuso. Voltamos a gravar. Tá aqui então, vamos lá. Ciclo de Carnot. Como eu comentei, pessoal, alguns ciclos recebem nomes aí dos carinhas, né, que trabalharam com isso. O Carnot, esse rapaz simpático aí, um francês. E ele com 28 anos, descobriu qual seria o ciclo gasoso que teria um rendimento máximo.
ok? Ele sempre investigou qual seria a máquina térmica, como seria montado o ciclo gasoso para ter um rendimento máximo. E aos 28 anos ele montou um teorema que até hoje ele se mantém, né? Não descobriu-se ainda uma máquina térmica que possua um rendimento maior do que a máquina de Carnot. Qual é a máquina de Carnot? É aquela que é composta por duas transformações isotérmicas, duas curvas isotermas, e duas transformações adiabáticas, ok? Este é o ciclo de Carnot, ciclo reversível, obviamente, não um ciclo fechado, composto por duas transformações isotérmicas, duas transformações adiabáticas. Este é o ciclo que possui rendimento máximo. Para que isso aconteça, pessoal, percebe que o ciclo é montado de uma forma muito específica, tal que a troca de calor não vai acontecer na adiabática, né? Porque a adiabática o calor é igual a zero, né? Então a troca de calor só acontece na isotérmica. Então a troca de calor ela tem que acontecer a temperatura constante e a mudança de temperatura da máquina acontece sem troca de calor, acontece de forma adiabática. Então percebe que quando ele junta estas relações em um único ciclo, ele minimiza, ele nunca vai zerar, ok? Mas ele minimiza a perda de energia na forma de calor para a fonte fria. Porque ele só troca calor com temperatura constante e ele só muda a temperatura sem trocar calor. De tal forma que mesmo perdendo calor, ele perde o mínimo possível para ter um rendimento máximo, ok? Este é o ciclo de Carnot. Eu vou mostrar para vocês no gráfico depois. Nas máquinas reais, pessoal, no nosso mundinho aqui, os ciclos eles não são reversíveis. Eles são ciclos irreversíveis por dois motivos. Primeiro porque existe, até foi um comentário que a gente fez aí na questão do som, né? Mas existe atrito das partes mecânicas ali, das engrenagens, por assim dizer, das máquinas, né? E esse atrito, pessoal, ele transforma um pouco de trabalho em calor. E esse calor ele não vai conseguir depois ser captado para se transformar em energia útil, né? E como a gente sempre sabe, vai acontecer a transferência de calor de forma natural da fonte quente para a fonte fria, né? Então nem todo calor vai ser transferido para a máquina. Também há do combustível direto para o ambiente, sem passar pelo motor da máquina, por assim dizer. Então, por causa dessas duas condições, que são inevitáveis nas máquinas reais, os ciclos que nós temos são ciclos irreversíveis, né? Mas o teorema de Carnot garante que para haver um ciclo, para haver um rendimento máximo, duas isotermas e duas adiabáticas, garantindo um ciclo reversível, deixam esse cara com o máximo de rendimento, ok? E aí eu trouxe para vocês aqui, pessoal, um videozinho bem simplesão de como que essa máquina funciona, tá? Deixa eu só arrumar aqui o estilão aqui, ó. O áudio é desnecessário pro nosso vídeo, mas tá aqui, ó. Então olha aqui, ó. O cara tá conectado à fonte quente, e o gás está se expandindo, né? Acontece uma expansão, só que sem variação de temperatura. Depois, pessoal, ele não está conectado. Eu vou fazer, ele se repete várias vezes, a gente vai explicando cada parte. Então, a primeira parte aqui, ele está conectado a uma fonte quente, né? Ele se expande, o gás expande, só que ele não ele não varia a temperatura. Que é esse primeiro pedaço que está aqui, ó. Conectado à fonte quente, expandindo sem variar a temperatura. O segundo trecho, pessoal, é a expansão adiabática. Então, ele não fica conectado a nenhuma fonte de calor, ele continua expandindo e aqui o gás esquenta, ok? O terceiro passo, pessoal, ele se conecta na fonte fria, aí ele se comprime isotermicamente, não variando a temperatura. O último, a transformação, é a compressão adiabática. Ele termina de esmagar, voltar ao estado original. Ele resfria, mas ele não troca calor com o ambiente. Esse ciclo se assiste com calma.
veja a diferença entre quando está conectada a fonte quente, que é o vermelhinho, fonte fria, o azulzinho, não conectado com nenhuma fonte, que é esse trecho cinza, que são as adiabáticas, tá? E veja o que acontece, se expande ou se comprime o gás. Mas para resumir, primeira transformação aqui em cima, expansão isotérmica. Segunda transformação, expansão adiabática. Terceira transformação, compressão isotérmica. Quarta transformação, compressão adiabática. Nas isotérmicas não varia a temperatura, mas troca calor. Nas adiabáticas não troca calor, mas varia a temperatura. Ok? Perguntinha aqui. Gelo virando água é parte da segunda lei, não é mesmo? Logo, essas transformações são reversíveis ou irreversíveis. Pessoal, todas as transformações físicas, mudanças de estado físico, sólido para líquido, para gás ou vice-versa, são transformações reversíveis. O gelo vira água e a água vira gelo. É diferente de quando você queima um papel. Quando você queima um papel, a cinza não vira papel de volta. Aí isso é uma transformação irreversível. Ok? Tudo bem? Quando você estuda a máquina de Carnot, que eu vou colocar aqui depois a figurinha dela para você gravar bem, a gente consegue calcular o rendimento desse cara, tá? E percebe, pessoal, que a equação ela é muito parecida com a equação que a gente viu lá, que é geral, tá? A equação geral para qualquer rendimento de qualquer máquina é 1 menos calor frio dividido por calor quente. O Carnot demonstrou, pessoal, que essas transformações que essas quantidades de calor, melhor dizendo, são proporcionais às temperaturas. As temperaturas da fonte fria e as temperaturas da fonte quente. Por isso que ele conseguiu fazer essa substituição. E isso aqui é só para a máquina de Carnot, pelo amor de Deus. Rendimento igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Percebe mais uma vez, pessoal, que essa equação é coerente com a segunda lei da termodinâmica. Porque nenhuma dessas temperaturas vai ser zero, né? Não tem como uma máquina operar em zero absoluto, 0 Kelvin. É uma temperatura inatingível, ok? Então vai ser 1 menos algum número, o rendimento fica menor do que 1, menor do que 100%, que é um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica, ok? Esse aqui é o ciclo de Carnot, lá do diagrama PV. Então ele começa aqui, ó, com a expansão isotérmica. Ele aumenta o volume, ok? Não muda a temperatura, mas ele absorve calor da fonte quente, nesse pedaço aqui. Na segunda transformação, que é de 2 para 3, é a expansão adiabática. Ele não está mais conectado com nenhuma fonte, nem a quente nem a fria. Ele continua expandindo, continua aumentando o volume, e aqui o gás esquenta. De 2 para 3 ele esquenta. De 3 para 4, agora o gás vai comprimir. Sofre uma compressão isotérmica. Não muda a temperatura, mas ele troca calor. Ele libera o calor para a fonte fria aqui, que é fria. De 4 para 1, compressão adiabática. Ele diminui o volume, não está conectado nem na fonte quente nem na fonte fria. Ele não troca calor, mas ele esfria, ele diminui a temperatura, tá? Esse aqui é a montagem do ciclo explicando cada transformação. Uma fonte fria é aquela com menor temperatura, seja algo específico, como por exemplo aquele condensador, né? Aquela água passando, ou mesmo o ambiente, ok? Ou mesmo o ambiente ele pode funcionar como fonte fria, tá bom? Beleza, vamos ver, pessoal, como que isso então, e a gente encerra a aula já com esse último slide aqui, como que isso pode aparecer num exercício, né? Muitos exercícios englobam os ciclos, o desenho dos ciclos, e alguns te dão um enunciado dessa forma aqui, tá? Então vamos ler juntos aqui, vamos resolver o passo a passo e a gente já encerra a nossa aula. A cada ciclo de funcionamento, o motor de certo automóvel retira 40 kJ do compartimento da fonte quente, que é onde se dá a queima do combustível. Lembra que a gente comentou, pessoal? Fonte quente funciona como o combustível que vai abastecer a nossa máquina, ok? E ele realiza 10 kJ de trabalho, é energia útil.
sabendo que parte do calor retirado da fonte quente é dispensado para o ambiente. Olha aqui, ó. Esse próprio exercício, pessoal, menciona o ambiente como sendo a fonte fria, né? Não existe nenhum compartimento específico no motor para ser a fonte fria, é a própria circulação de ar, o ambiente, ok? Ele colocou, pessoal, essa fonte fria numa temperatura de 27 graus Celsius, ok? Ele quer saber qual vai ser a temperatura em graus Celsius do compartimento da fonte quente se esse motor operasse segundo o ciclo de Carnot. Então, percebe, pessoal, que é uma condição específica que o enunciado está te dando. Ou o exercício vai aparecer escrito, que é um ciclo de Carnot, como é esse caso, ou ele vai te dar o ciclo desenhado, como estava na figura anterior. 2 isotermas e 2 adiabáticas, ok? Bom, se é ciclo de Carnot, pessoal, a gente tem que usar a equaçãozinha lá do rendimento de Carnot, né? 1 menos T frio sobre T quente, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu não posso usar a temperatura em graus Celsius, pessoal. Não dá certo. Nada na termodinâmica funciona com temperatura em graus Celsius. Precisamos da temperatura em escala absoluta, temperatura Kelvin. Está aqui. Então, de cara, a temperatura da fonte fria que ele te deu como 27 graus Celsius, some o nosso número 273, que a gente aprendeu no bimestre passado, chegamos em 300 Kelvin, temperatura da fonte fria. O que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, é que a pergunta do exercício é a temperatura da fonte quente em Celsius. Só que a gente não descobre ela em Celsius. A gente vai descobrir em Kelvin, tá? Para depois a gente transformar ela em Celsius, tá? Então fiquem sossegados que no final a gente tem que arrumar esse cara. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos usar a equação do rendimento, né? O rendimento, a primeira equação que a gente viu lá do rendimento é trabalho dividido por calor. Trabalho executado dividido por calor recebido. Por que eu tenho que usar essa, professor, e não as outras? Porque é o jeito que o enunciado me deu os valores, né? Ele me deu 40 kJ retirados da fonte quente, então esse é o calor absorvido, e ele realiza 10 kJ de trabalho. Então é essa equação que é a mais inicial que a gente tem de rendimento, que a gente vai utilizar nesse exercício, ok? Então tá aqui. Trabalho 10 kJ, calor 40 kJ. Corto 10 ao cubo com 10 ao cubo. 10 dividido por 40 é 1 dividido por 4, 0,25. Ou também conhecido como 25%. Alguns exercícios vão pedir para você o rendimento em porcentagem, né? Então, esse motor usa 25% de energia útil, né, para transformar em trabalho. Só que ele não quer um rendimento. Ele quer saber a temperatura da fonte quente. Só que eu sei, pessoal, eu vou voltar aqui, ó, que essa equação do rendimento de Carnot usa os valores de temperatura. Percebeu? Então, olha aqui, ó. Eu vou substituir o meu rendimento por aquela relação entre trabalho e calor e eu consigo descobrir a temperatura que está faltando. Então, eu estou relacionando uma equação do rendimento com a do rendimento de Carnot, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. Para ciclo de Carnot, o rendimento é o quê? 1 menos temperatura fria dividido por temperatura quente. E eu sei, por essa análise de energia, que o rendimento vale 0,25. Use o valor decimal, ok? Não vai usar o valor em porcentagem, pelo amor de Deus. Então, o que eu fiz, pessoal? Esse carinha aqui, ó, T frio sobre T quente, eu vou passar para lá. Ele era negativo, ele vai passar positivo. Esse 0,25 que estava para cá, eu vou passar para a esquerda. Ele vai passar negativo. Então, fica 1 menos 0,25, 0,75. Ok? Aí agora eu vou substituir a temperatura. A temperatura da fonte fria, o exercício me deu. É 300 Kelvin, depois da conversão. Ok? Dividido pela temperatura quente que eu quero descobrir, isso é igual a 0,75. Faço uma multiplicação em cruz, aí isolo bonitinho. Temperatura da fonte quente, 400 Kelvin. Como o exercício perguntou em Celsius, faça a subtração de 273, né, para chegar em 127 graus Celsius. Resposta final do exercício. Essa é a temperatura da fonte quente. Pessoal, eu quero deixar vocês muito tranquilos, porque essa é a primeira aula que a gente está estudando, tá? Tanto que na aula de hoje eu nem vou passar exercícios para vocês fazerem. Vocês assistem de novo essa aula, façam as anotações dos slides, para amanhã
que uma aula vai ser o debate, eu passo também só 2 exercicinhos só para você fazer com calma, sem afobação, começar a treinar esse assunto. E nas próximas aulas eu vou liberando mais vídeos, tá? Com resolução de exercícios para vocês acompanharem o passo a passo. Fiquem sossegados, a gente só está começando, tá? A teoria está aí, tá? Mas os exercícios a gente trabalha com eles à medida que as aulas forem avançando. Tá bom? Bem?